vezes não é nem por entendi. maldade, é por falta de conhecimento. Então, o que que pode acontecer nesse momento? Primeiro, se eu não tenho o hábito de emitir recibo, eu já não tinha o hábito de pagar imposto. Então, consequentemente, vai acontecer um aumento do ônus tributário. Isso. Eu declarava o recibo ou rendimento, mas também declarava despesas que não eram dedutíveis. Então, esse ajuste pode aumentar também o ônus tributário. Então, o dentista vai começar a perceber assim: opa, mas não era isso que eu pagava. Estou pagando um pouquinho mais. Uhum. E outro ponto: imposto de renda gerado pelo Carnê-Leão não é imposto definitivo. É como se fosse um adiantamento obrigatório que eu faço para o fisco, mas o imposto definitivo ele é apurado anualmente na Isso. declaração de renda pessoa Que física. pode gerar mais imposto ou devolução, não é isso? Porque por Exatamente, isso que é um ajuste, né? exatamente. Então, as pessoas perdem o direito de restituir por não declarar Uhum. ou deixam de pagar o diferencial também por não declarar. Então, por isso que existe aqueles lotes de restituição do imposto de renda. Se durante o ano eu recolhi mais, a Receita me restitui. Se eu recolhi menos, eu pago a A diferença. diferença, Não a é o diferença. imposto total, é Isso. só a diferença. Uhum. Isso, a partir de janeiro, os dentistas já são obrigados a emitir o recibo eletrônico desse mês. Isso. Tá, entendi. Agora, um caso, Ricardo, e o paciente que não quer recibo? Isso também é uma pergunta muito comum. E aí vai depender assim, quem que assume o risco? O paciente ou o dentista por não dar o recibo? Não é porque o paciente não pediu que o dentista não está obrigado a emitir. Com o cruzamento de algumas informações, como as movimentações bancárias, cartão de crédito, Pix, pode ser que gere uma rastreabilidade de forma que eu identifiquei um recebimento e não identifiquei o Sim. recibo. Isso pode gerar um risco. Não pontualmente, mas no final de cada período, o recebimento foi 10, o recibo foi 7. Isso pode gerar um risco. Uhum. Então, mesmo que o paciente não peça, são duas situações. Ou o paciente pode pedir Depois? depois, e aí eu não até consigo emitir com data retroativa, mas eu acabo assumindo o encargo por pagar o imposto atrasado, ou eu não emito e sou notificado por uma Uhum. questão de rastreabilidade e cruzamento de dados. Legal. Por coincidência, hoje de manhã eu tive uma reunião com um cliente e a gente estava conversando exatamente sobre isso, né? E eu falei exatamente isso que você falou. Independente do paciente querer ou não recibo, é obrigação do prestador de serviço emitir, porque se a receita vier atrás de alguém, vai vir atrás de quem? Do prestador e não do cliente, Exatamente. né? E por que o cliente muitas vezes não quer o recibo? Às vezes porque não declara imposto, às vezes não vê a importância e às vezes está querendo sonegar. Então, quer dizer, o prestador de serviço não tem nada a ver com isso, ele tem que cumprir com a obrigação dele, né? Que é Exatamente. emitir os devidos documentos, comprovantes. Então, acho que realmente é muito importante. É o cenário mais seguro. Prestei o serviço, recebi, principalmente por meios eletrônicos. É mais seguro dar o recibo mesmo que não peça. Isso. Então, não pediu ou se recusa, mas é interessante ter o recibo eletrônico. Uhum, legal. E para o caso do paciente que recebe o recibo eletrônico, primeiro, ele não precisa sair com o recibo em mãos, né? É eletrônico. Então, quer dizer, o próprio sistema vai alimentar depois a declaração do imposto dele. Então, por exemplo, se eu for declarar meu imposto agora em março, eu vou abrir lá os meus dados e já vai estar constando ali o recibo de um prestador de serviços que eu contratei, de um dentista que eu Exatamente. contratei. Eu vou até usar a comparação da nota fiscal eletrônica. A nota fiscal impressa não é a nota fiscal. Quer dizer, vou melhorar aqui. O documento impresso não é a nota fiscal. Ele é Uhum, chamado DANF, Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica. O documento válido é um arquivo eletrônico chamado XML. Então, a nota fiscal eletrônica é um arquivo digital e não físico. entendi. O recibo eletrônico também não será mais um documento fiscal. O documento fiscal é só para entregar um resumo
para o paciente. Uhum. Mas a informação está num XML. Se o paciente informar um e-mail correto e válido, ele provavelmente vai receber esse XML no e-mail. Sim, sim. Independente se informe um e-mail ou não, válido ou não, mas na hora que declarar o imposto de renda, como o CPF dele vai estar informado, essa informação já vai aparecer no imposto de Legal. renda dele. Então facilita a vida do contribuinte nesse sentido, né? Facilita. Então, aquela declaração pré-preenchida, ela está sendo ainda mais alimentada. Uhum. Então, várias informações estão sendo colocadas na base de dados da Receita Federal e elas já estão automáticas na declaração do imposto de renda ou em outros tipos de declarações. Legal, legal. O recibo, ele é uma prova de que o pagamento foi feito ou que a prestação de serviço foi executada? É uma prova do serviço executado. O recibo eletrônico é um pouco delicado, porque, teoricamente, a pessoa física paga o imposto sobre o regime de caixa. Eu não vou entrar em detalhes porque são dados técnicos contábeis. Existe o regime de competência, Que é o que gerou e o momento que o dinheiro se movimentou, vamos dizer assim, né? Eu prestei o serviço, competência. Eu recebi caixa. Então, o dentista autônomo, ele paga o imposto sobre o regime de caixa. Isso. Só que o recibo, ele também permite garantir a prova de que aquele serviço foi executado. Então, vai trazendo algumas, digamos, algumas seguranças a mais para o dentista. Uhum. Porque assim, vamos supor que eu prestei o serviço e o meu paciente vai pagar parcelado no Pix, que é um procedimento que tem sido comum. Em algum momento, ele desistiu de pagar. Eu não tenho provas de que eu prestei esse serviço. O recibo eletrônico se torna uma prova. Uhum. Da mesma forma, a nota fiscal se torna uma prova. Então, é importante ter o contrato Isso. do dentista com o paciente bem formulado. Por isso que a gente fala a importância dos serviços especializados. É importante ter o recibo ou a nota fiscal para garantir o direito dele receber também. Legal. Então, aproveitando esse gancho, vamos lá. Eu sou dentista, o meu paciente ele vai me pagar em 6 parcelas. Eu emito recibo a cada parcela, eu emito recibo no ato da venda, eu emito recibo no final do tratamento. Em que momento que eu emito esse recibo? Vai depender muito. Se o serviço foi totalmente prestado e o pagamento parcelado, eu entendo uma maneira mais segura emitir tudo no serviço. E isso estar vinculado ao contrato, que vai estar vinculado ao recebimento. Tá. Se eu tenho um contrato bem definido, bem assinado, que vai me assegurar disso, que vai me resguardar disso, eu posso até emitir de acordo com o recebimento para não ter que pagar o imposto antecipado daquilo que eu não recebi. Então, eu posso... qual que é o risco maior? Pagar sem ter o dinheiro ou deixar de receber? Então, a gente tem que avaliar isso. O que eu estou disposto a assumir? Tá. Um risco com o governo ou um risco com o meu paciente? Então, são os dois pontos de ser avaliado. Inclusive, falando sobre contrato, é muito comum também, nessa questão do recibo eletrônico que vai ter o CPF do titular, do beneficiário, é muito comum o titular do pagamento pedir o recibo ou a nota no nome dele, sendo que ele não foi o paciente. Então, isso tem que estar bem definido de acordo com o contrato. Quem é meu paciente? Ele é o beneficiário. Então, o pai ou o suposto titular do pagamento, ele não pode ser também o beneficiário nesse caso. Porque aí ele fica em desacordo com o documento. Se porventura tiver algum problema ali no procedimento, o dentista começa a entrar num risco maior. Então, eu tenho que emitir um contrato com o meu paciente, o recibo e a nota fiscal precisam estar de acordo com esse contrato. Entendi. Porque a pessoa não declara imposto de renda, então vai dar o recibo no nome de outra pessoa. Às vezes não é nem titular do pagamento. É verdade.
Então, muito cuidado. A gente tem que. O dentista tem que conversar muito bem com o seu paciente. Olha, tá mudando o cenário fiscal. Uhum. E isso gera um risco não só para você, mas principalmente para mim. Então, uma boa comunicação entre dentista e paciente é importante nesse momento. Entendi, entendi. Você estava falando da questão, por exemplo, de ter um prazo para se emitir o recibo, né? Então, por exemplo, o dentista ele tem um prazo de 90 dias para emitir o recibo. O paciente não quis agora, mas daqui 90 dias ele pede. Já tem alguma coisa definida com relação a isso? Ainda não. Ainda não. O prazo está indefinido, mas o mais seguro é emitir dentro do mês. Se o serviço e o recebimento foi no mês de janeiro, o recibo será emitido no mês de janeiro. No pior das hipóteses, até o final do mês seguinte, Entendi. antes de vencer o imposto do Carnê-Leão. Tá. Porque aí não corre o risco de pagar multa e juros sobre esse valor. Agora, quanto mais eu postergo, mais juros eu pago. Então, se um serviço que eu prestei em janeiro, recebi em janeiro, foi postergando, o paciente não pediu, ou porventura eu esqueci. Então, quanto mais eu demoro para emitir, mais juros eu vou pagar. Sim, Porque eu vou entendi. precisar emitir com data de janeiro. Ele vai ter que entrar com data de janeiro, entra no Carnê-Leão Web em janeiro. Eu preciso, inclusive, transmitir a retificação e pagar o imposto complementar quando gera. Legal. Uma outra questão que você comentou que realmente acontece no dia a dia. Às vezes, quem emite é a secretária, recepcionista e não o dentista. Neste caso, o dentista ele vai dar uma procuração, alguma autorização, um acesso para que a funcionária dele faça essas emissões, é isso? Exatamente. Hoje é permitido fazer uma procuração eletrônica para a secretária ou para o auxiliar administrativo, quem vai emitir esse recibo. Dá para limitar os poderes que essa pessoa vai ter. Então, tem o campo lá, emitir recibo eletrônico. E aí, a secretária entra com acesso dela, muda lá o contribuinte. Então, ela representa o dentista e emite o recibo em nome do dentista. Mas antes da secretária conseguir emitir o recibo, é importante que o dentista entre e faça o cadastro. Sim, entendi. Tá. Ricardo, acredite ou não, tem dentista que não tem computador na sua clínica, ainda não é informatizado. E aí? Dá para fazer pelo smartphone? Dá para fazer pelo smartphone. Então tem a opção do smartphone, ou aqueles que são mais arcaicos, Mais anota num papelzinho os dados importantes, passa para a secretária ou emite em algum computador que ele tenha acesso depois. Então, como ainda tem essa flexibilidade de prazo, nada impede dele juntar todos os recibos da semana, chega em casa, às vezes com apoio de alguém, Sim, e emite os recibos com data retroativa. Tá. E ele pode deixar como responsável o escritório de contabilidade dele? O escritório pode fazer esse trabalho por ele? Também. É muito comum essa prática, apesar que eu não acho adequado. Porque o escritório de contabilidade ele vai ter um olhar fiscal e não operacional. Então, eu não sei o que está acontecendo. No nosso caso, até explicando uma metodologia nossa, nós temos pontos de validações. Então, se o nosso funcionário começa a emitir, ele mesmo emite, ele mesmo valida, a gente entende que não tem validação, porque passa despercebido. Sim. Agora, quando uma outra pessoa emite, que está dentro da operação, por isso que é interessante o dentista ou a secretária, essa informação chega até o escritório, que consegue validar e, se identificar alguma divergência, alguma inconsistência, entre em contato com o seu cliente dentista ou com a secretária do dentista. Entendi. Então, isso perde um ponto sério de validação. Você acabou de ver mais um corte de podcast no canal do ID Studio. Aqui, nós gravamos e editamos diversos podcasts e fazemos cortes de vídeos como este que você viu. O link para falar com a gente e desse episódio completo tá aqui na descrição do vídeo.